Então, acho que tem duas coisas do Corinthians. Ontem eu vi que teve uma visita do Ministério Público lá ao Parque São Jorge. Sim. Ontem o MP, Dr. Cássio Roberto Conselino, foi lá no Parque São Jorge. No movimento bastante diferente, o Corinthians tem sido alvo de algumas investigações do MP. A gente tem, todo mundo sabe, 3 ex-presidentes do Corinthians réus na justiça por questões diferentes. O mais recente dessa semana, o Duílio, o André já tinha sido, e ano passado, o Augusto Melo. Nessa semana, um avanço nas investigações sobre cartões corporativos, sobre dinheiro vivo, que é usado no clube para pagamento de seguranças, algumas coisas que não têm comprovação, segundo o MP. Os registros ali, procedência e tal. Ontem foi dia do MP ir lá fazer uma visita, tentar estreitar essa relação. Tinha uma rusga nos bastidores sobre o Corinthians não estar colaborando. Nessas últimas 2 semanas, o Corinthians se colocou como membro da investigação. Então, o Corinthians agora oficialmente parte da investigação ativamente ao lado do MP. Porque é uma auxiliar de acusação. Porque é uma investigação em cima da gestão anterior. Exatamente. Então o Corinthians agora é parte uma parte interessada Exatamente. uma parte interessada em que seja investigado. Exatamente. Então agora o Corinthians formalmente auxilia o MP nessa investigação. Ontem o Dr. Cássio Roberto Conselino passou mais de 4 horas no Parque São Jorge. Osmar Stabile, presidente do clube, acompanhou. Dr. Pedro Soares, que é diretor jurídico, também acompanhou. Outros membros de diretoria também passaram para fazer uma visitação. Dr. Cássio passou por vários locais do Parque São Jorge, muitos onde se guardava esses documentos. Conseguiu olhar alguns que ele tinha interesse, alguns ele ficaram de enviar nos próximos 5 dias, ele ainda guarda. Alguns materiais da ATI, né? Recibos, algumas coisas que não tinha o registro físico. Dr. Cássio pediu uma perícia em alguns desses documentos para comprovar a veracidade, comprovar algum tipo de manipulação, enfim. O que eu apurei hoje de manhã, conversando com as pessoas que estavam lá dentro, é que foi muito positivo. Quem estava ali considerou muito positivo e considerou que o Corinthians ficou muito disponível a ajudar. Esse foi o entendimento. Essa é uma boa notícia. Sim, principalmente, né, porque a Mari Capra, nossa repórter, estava lá, ela conversou com o Dr. Pedro Soares, do jurídico do Corinthians, ele falou: a intenção da presidente do Osmar Stabile é ser clara e transparente. E eu acho que é fundamental, depois de você que seja investigado 3 ex-presidentes se tornam réus. E é uma semana muito quente pela parte política do clube também. Então, porque teve até uma confusão na segunda... Foi segunda que ia ter uma eleição ali do Estatuto? Segunda ia ter a votação no Conselho, para uma mudança no Estatuto do clube. E aí já é um outro racha do Romeu Tuma, que é presidente do Conselho, com o Stabile. Do Conselho, com certeza. Com o presidente do clube. Na sexta-feira, Parque São Jorge, Clube Social. Sexta-noite, Osmar Stabile estava comendo uma pizza na pizzaria, dos restaurantes do Parque São Jorge. Romeu Tuma Júnior estava numa mesa ao lado. Quando passa um dos associados, passa a cumprimentar a mesa do Osmar e vai na mesa do Tuma, ele está filmando. E ele começa a fazer algumas cobranças ao Romeu. Sobre a atuação dele, sobre casos que não estão andando. Cadê o caso do Andrés, que não tá aqui? O associado cobrando o presidente do conselho. Esse associado, ele tem um histórico, né? É o associado da cabeça de porco, por exemplo. Ah, sei. Tem alguns casos... Aquele lá é o Cicatriz? Cicatriz. Cicatriz. É o Cicatriz. E tem alguns casos, né? Sei. De repercussão recente do Corinthians. E ele tem, quando ele vai fazer essa cobrança pro Stabile, o Stabile começa pro Romeu. Romeu começa a filmar ele, enfim, fica um clima bem pesado ali. Aí, esse vídeo tem, inclusive, no Instagram do Cicatriz. E acaba ali, a gravação. Na segunda-feira, que tem essa votação, quando vai começar, o Romeu abre a sessão, o Osmar toma a palavra, e ali ele expõe que depois dessa questão na sexta-feira, o Romeu passa por ele, tem ali um bate-boca, alguma coisa tensa, e ele fala: ou você faz o que eu quero, ou eu vou te F. Eita! Rapaz! O Parque São Jorge pega fogo, a sessão
O Romeu, ele pausa a sessão por 10 minutos. E aí não tem, depois fica não tem, Fica um bate-boca, fica aquela coisa. Tem relato de alguns conselheiros que chegaram até a se empurrar, alguma coisa um pouco mais tensa. Ameaça e tal. Exatamente. E aí não tem a votação. Não tem a votação. O Osmar anuncia que ele vai mandar a votação do estatuto direto para a Assembleia Geral. Se irrita muito os conselheiros. Inclusive, esse embaixador tem uma grande chance disso... Está marcado para dia 18 de abril. Tem uma grande chance disso ser judicializado, talvez nem chegar a chegar à Assembleia. A Assembleia Geral dos Porque sócios. os conselheiros entendem que tem que passar pelo Conselho. Entendi. Tem que passar pelo filtro do Conselho. Não é só uma mudança do Estatuto, é uma reforma do Estatuto. É quase um novo Estatuto. Entendi. Esse é o grande pilar da gestão do Romeu, na presidência do Conselho. Ontem a gente consegue apurar a informação de que o Osmar representa contra o Romeu Tuma na comissão de ética, pedindo afastamento cautelar do Romeu Tuma. Ele alega essa questão não há no documento interferência, mas coisas de decoro em cima de associados. Enfim, quem vai analisar isso agora é o Dr. Leonardo Pantaleão, que é presidente da comissão de ética, vice-presidente do Conselho Deliberativo. E assim, o Romeu já teve um contratempo antes na gestão Augusto Melo. Os últimos 2 presidentes do Corinthians representaram contra o Romeu Tuma, porque ele é uma pessoa que tem uma atuação bastante forte. E isso gera desgaste para ele. Então ele teve o Rubão, que foi o primeiro diretor de futebol do Corinthians, daquela frase "acabou a farra". Fatídica frase. Aí com o Augusto Melo, né? A presidência do Augusto Melo. Durou pouco, né, na gestão do Augusto. Durou, 3, 4 meses. Em uma das discussões do Conselho, ele fala: o Romeu está montando um governo paralelo aqui. E assim, tem todo o processo de impeachment, o Romeu ele se desgasta com quem pediu o impeachment, com quem não queria o impeachment. Então ele tem uma atuação forte, mas que gera esse desgaste para ele. E é um momento assim, são 3 anos de gestão dele, esse ano tem eleição no Corinthians. Ano de eleição no Corinthians vai ferver. E tem ainda a questão também, não é, Bruno? E aí eu posso passar para você, do Yuri Alberto, né? Porque no meio disso tudo é o Corinthians também com as questões financeiras, recebendo propostas, precisando também negociar jogadores como o Marcelo Paz, diz aberto. E sobre negociações, não tem a menor dúvida de que no meio do ano volta a ser tema, ou por questões envolvendo desejos do Yuri Alberto ou necessidades do Corinthians, mas algo mais factual sobre o jogo do fim de semana contra o Santos. Enfim, treinou normalmente ontem, já vinha treinando praticamente normalmente, sem grandes limitações. Existia a possibilidade, a gente falou disso, de ser convocado para o jogo contra o Coritiba, não foi. Aliás, eu fiquei surpreso porque ele vinha de fato bem, então acredito que era mais uma poupança pensando no jogo contra o Santos, questão de gestão evidentemente, mas ontem treinou normalmente, é expectável que hoje volte a treinar normalmente. Na conversa que teve ontem, e vai ter uma nova conversa hoje, Departamento Médico e Comissão Técnica do Corinthians, o Yuri se colocou 100% à disposição, então no que depender do Yuri Alberto, vai para o jogo. E a percepção que eu tenho do Corinthians, até pela forma como tem administrado o Yuri Alberto, é que ele será convocado para o jogo do fim de semana. Se vai ser titular ou não, enfim, depende do Dorival Júnior, mas o caminho leva para Yuri Alberto estar 100% para o jogo contra o Santos no fim de semana. Vamos ver então se contra o Neymar ou sem o Neymar. Corinthians, Claudinho, futebol brasileiro. Ontem tornou-se público, né? Porque o próprio Al Sadd do Qatar anunciou que o Claudinho está no Brasil por questões pessoais. Evidentemente que, ao que tudo indica, por conta da questão envolvendo a guerra, Estados Unidos, enfim, Israel contra o Irã. O Qatar continua envolvido nesse problema. Não custa lembrar que ontem ou anteontem, se não me engano foi ontem, a Liga do Qatar anunciou que está de volta e por conta disso, e aqui eu tento depois mais informações, mandei mensagens para as pessoas que trabalham na organização da Liga do Qatar, não tive uma resposta concreta ainda. Também mandei mensagem para as pessoas que trabalham no dia a dia com o Claudinho, também estou à espera de resposta, mas para trazer o contexto é esse: o Claudinho está no Brasil com permissão do clube, mas por enquanto, pela minha interpretação, como a Liga do Qatar já voltou, e por enquanto a guerra continua evidentemente, mas a Liga voltou, anunciou que volta, faz pouco sentido a possibilidade hoje de uma eventual rescisão por justa causa, ficando livre então para assinar com qualquer clube, seja ele do Brasil ou não.
Então, por enquanto, a questão não envolve aquela questão de anos envolvendo Ucrânia, Rússia. Vários jogadores do Shakhtar rescindiram, vários jogadores do Dinamo de Kiev também rescindiram. Por enquanto, até porque o Qatar não está diretamente ligado na guerra e também porque o campeonato voltou, está em andamento, tivesse parado, tivesse sido interrompido 100%, aí sim poderia existir essa réstia de esperança de eventualmente o Claudinho rescindir. Então, para já, esse é o contexto, está no Brasil por questões pessoais, mas estou tentando descobrir aqui os próximos passos do Claudinho. Se ele não volta de jeito nenhum, se ele já tem passagem comprada para voltar, enfim. É uma apuração que a gente vai continuar atrás ao longo do dia, ao longo do fim de semana. E essa notícia ela mexeu muito com o torcedor, né? Eu recebi muito direct de torcedor perguntando, será que ele pode ser um reforço? Será que, né? Principalmente torcedor do Cruzeiro, torcedor do Vasco, mandando direct aqui para mim falando assim, pode ser um substituto do Coutinho no Vasco, Claudinho. O torcedor do Cruzeiro, seria um grande reforço pro Cruzeiro nesse momento, vai ter Libertadores e tal. Muito torcedor mandando mensagem, torcedor do Santos também. Ele falou que jogaria no Santos também, né? Teve essa resenha do Santos. Então, assim, o Bruno tá o contrato trazendo dele aí... até 2029. Então, o Bruno tá trazendo essas informações aí, apurando mais e tal. Eu vi isso desde ontem, repercutindo bastante. E o torcedor fica maluco, querendo ou não, daqui a pouco... Pode ver aí, o chat... chega toda hora. O chat vai explodir. Mas vale lembrar que a janela de transferências está fechada para o futebol internacional. Tem que ser no meio do ano, né? Tem que ser no meio do ano, mas assim, por essa questão da guerra, eu não sei se vai ter desdobramentos, né? Que nem foi da questão da Rússia e Ucrânia. Não, mas acho que não vai ter isso não, cara. Não sei. Pode ser que... Se acontecer isso, para já o cenário está mais distante em relação a isso. Nem se compara com o que aconteceu lá atrás entre Rússia e Ucrânia. Mas se porventura a guerra piorar, o Qatar se ver totalmente envolvido, aí existe aquela possibilidade, a janela de rescisão de contrato, e rescindindo o contrato, a FIFA protege o profissional. Mesmo com a janela de transferências internacional fechada no Brasil, se porventura existir aqui uma reviravolta absurda, o Claudinho não voltar, rescindir amigavelmente ou por justa causa que seja, a FIFA não tem a menor dúvida de que vai abrir uma brecha para que esses jogadores entrem mesmo com janelas fechadas, seja na Europa ou no Brasil, como aconteceu na Ucrânia. O mercado no Brasil estava fechado e mesmo assim alguns jogadores assinaram o contrato e ficaram à disposição. Nesse momento, a FIFA ela protege muito o jogador, o profissional.